Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula número 2 de História. Sou o professor Rodrigo Gomes e nós vamos falar sobre a Grécia, um dos assuntos mais importantes que tem no sexto ano, né? O momento clássico da história mundial, da história europeia, né? O classicismo que a Grécia e Roma trazem para a gente. E hoje nós vamos ver a Grécia período por período, vamos saber o que são as polis, vamos falar sobre momentos marcantes da Grécia Antiga, vamos conhecer também as principais cidades e estados da Grécia, né, as características de cada uma. Então, vamos lá. A Grécia. Primeiro, nós vamos falar sobre o território e clima da Grécia Antiga, né, que era um território vasto, diferente do que nós conhecemos hoje, né? Se nós formos pegar um mapa que mostra a área, a extensão territorial da Grécia, é diferente do que era a Grécia antigamente. Mas por quê? Porque a região que a Grécia ocupa hoje não é tão expansiva como a região que está localizada nesse mapa aí de vocês, tá? Então, nesse mapa, o que nós temos? A Grécia está localizada na Península Balcânica. Seu território é dividido em Grécia insular, peninsular e continental. Seu relevo é montanhoso e seu solo não é propício para o plantio. Mas aí, isso vai favorecer outra atividade praticada pelos gregos. E aí, no mapa, a gente tem em rosa a Grécia peninsular, é como se fosse a nossa ilha do Marajó, aqui, né? Uma ilha grande, um pedaço de terra, uma península, e ali se localiza uma das cidades muito conhecida, que é Esparta, tá? E aí, também ali, em verde, eu tenho a Grécia continental, aqui já faz parte do continente europeu, que já é o continente europeu ali. E uma das cidades mais importantes ali do mundo clássico é Atenas, tá? Eu também tenho a Grécia insular, que ali que são as ilhas, essa parte em vermelho, em laranja, são as ilhas, tá? Então a maior ilha é Creta, que tem uma história muito importante da civilização grega, e as ilhas formam a Grécia insular. Tá? E também a gente tem a Grécia oriental ali, que fica Pérgamo, Éfeso. Tá? Então ali temos a Grécia oriental. Tem Troia também, faz parte lá em cima. Temos Troia, a cidade de Troia, que é muito conhecida de muita gente pelo filme Troia, pelo cavalo, né, de Troia. Então a gente conhece bastante. Então essa é a estrutura, é o território que a gente vai falar bastante. Na península do Peloponeso, a gente vai falar na Ática, na região da Lacônia, a gente vai falar de Creta, onde fica a ilha de Creta. Então, temos aí, de um lado, o Mar Jônico, né, do lado oeste, e do lado leste a gente tem ali o Mar Egeu. Então, essa é a Grécia que nós, do território grego, o território, a região que vai ser chamada de Grécia, tá? E aí a gente tem uma divisão da história grega antiga, tá? O primeiro período é o período homérico, pré-homérico, do século 20 a.C. a 12 a.C. A gente tem um período homérico, que a gente vai falar, por que esse nome? Por que homérico? Quem foi o Homero? Né? Então, o período homérico é do século 12 ao século 10 antes de Cristo, período arcaico do século 10 ao século 6, período clássico do século 6 ao 4 e período helenístico do século 4 ao 3, tá? E é sempre importante, tudo isso é antes de Cristo, então os vestígios históricos são muitos assim, temos vestígios, mas não temos muito a escrita, né? Não temos muito o que falar da história política disso.
da Grécia. Nós sabemos muito desses períodos, tanto período pré-homérico como homérico, dos textos, dos poemas de Homero, né? Um grande poeta e da história da Grécia Antiga, né? Que muitos dizem que ele pode até não ter existido, mas temos aí dois poemas que foram, e aliás, que são ditos, escritos por eles. Então, a gente tem o poema aí de Ilíada e Odisseia. Então, são os períodos iniciais da Grécia Antiga. Tá? Para lembrar, a divisão em períodos serve para oferecer um melhor estudo sobre determinada região, determinada civilização. Então, a gente divide assim para facilitar melhor ainda o entendimento da história e como funcionava a política, a sociedade, a economia, cultura nesse período aí, tá bom? E os povos indo-europeus, quem era esse povo, o que eles faziam, né, o que praticavam. Então, eu tenho uma foto aí, nesse busto aí, de Homero. E aí a gente vai ver quem era esse Homero. Mas antes, no período pré-homérico, foi a fase de invasão da Grécia continental pelos povos, muita atenção, aqueus, jônios, eólios e dórios. Então, temos aí os aqueus, que foram os primeiros, jônios, eólios e dórios. Os últimos foram os dórios, desses povos indo-europeus, tá? Do interior da Europa. De origem indo-europeia, os historiadores batizaram o período com esse nome em referência ao poeta grego Homero, para indicar o período anterior ao nascimento do citado poeta. Tá? Então, antes do nascimento de Homero. Tá? E homérico é o período em que ele vivia, é o período que dizem que ele escreveu os poemas. Então, a gente tem aí aqueus, jônios, eólios e dórios, que são os povos indo-europeus. Se cair numa prova, se cair numa atividade, quais foram os povos que chegaram na Grécia Antiga e povoaram aquela região? Foram os aqueus, jônios, eólios e dórios. Tá? E aí a gente vai período por período. O período pré-homérico foi o período de invasões dos povos indo-europeus, denominado pelágicos, povos de longe. Tá? Então, quando a gente fala dos pelágicos, em uma questão de prova, eu vou te perguntar quais foram os povos que invadiram a Grécia Antiga. Não vai responder os pelágicos. Se responder os pelágicos, tem que responder pelágicos, dois pontos. Aqueus, jônios, eólios e dórios. Tá? Então, eles se denominavam pelágicos, eles se denominavam helenos, que ali diz assim, os primeiros ocupantes da região, que se autodenominavam helenos, nomearam-na de Elade. Aquela região, que é a Grécia, é chamada de Elade. Quem morava lá eram os helenos. Então, a gente tem aí, eles se autodenominavam assim. Então, quem eram os helenos? Eram os gregos. Eles moravam onde? Na Elade, na Grécia. Tá? Então, Elade é Grécia, helenos são os gregos. E pelágicos são os povos indo-europeus que chegaram ali, os povos que vieram de longe. Quem são esses pelágicos? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Os aqueus chegaram na Elade por volta de 2000 a.C. Ao se estabelecerem na região, dominaram vários povos que ali habitavam. Então, os aqueus foram os primeiros a chegarem ali e a dominar. Ah, professor, mas havia gente morando ali? Sim. Tinha ali a civilização micênica, a civilização cretense, que eles vão ali dominar e misturar culturas, tá? E aí a gente vai ver uma grande expansão dessa cultura. Praticavam comércio com as regiões vizinhas, mas havia os cretenses, que habitavam a ilha de Creta, dominavam o comércio marítimo, constituindo assim uma talassocracia, ou seja, quem praticava o domínio e o comércio marítimo. Então, se eu te perguntar o que é uma talassocracia, é uma prática
do domínio e do comércio marítimo, feito pelos cretenses. E os cretenses vão ensinar os aqueus, tá? Esse contato entre aqueus e cretenses que possibilitou o desenvolvimento e a prática das técnicas agrícolas e navais. Os cretenses já moravam lá na ilha de Creta há muito tempo, tá? A ilha de Creta tem um solo parecido com o solo montanhoso da Grécia. E era ruim para o plantio. E aí eles dominaram essa técnica e começaram a plantar. Mas a atividade principal deles era o comércio marítimo. E a gente percebe, voltando aqui para o mapa, que ali o mar Egeu e o mar Jônico, né, principalmente o Egeu, que é cheio de ilhas, então dá para a gente navegar por isso, fazer comércio com as diversas cidades desse território grego. Tá? Esse contato entre os aqueus e cretenses possibilitou o desenvolvimento e a prática de técnicas agrícolas e navais. Por volta de 1700 a.C., ocuparam a Grécia os jônios. Os jônios chegaram ali e se estabeleceram na região chamada de Ática e fundaram a cidade de Atenas. Isso é muito importante lembrar. Jônios fundaram a cidade de Atenas. Os aqueus fundaram a cidade de Micenas. Os eólios que chegaram depois dos jônios fundaram a cidade de Tessália. Tá? Então, a gente já tem aqueus, Micenas, jônios, Atenas, eólios fundaram a cidade de Tessália. Então, essas são umas cidades que eles fundaram, as cidades-estados que daqui a pouco nós vamos falar. E aí, por último, chegaram os dórios. Foi o último povo indo-europeu a entrar na Grécia Antiga. Por volta de 1200 a.C., arrasaram as cidades gregas, entre elas Micenas, provocando o medo e o desespero na população. Quem fundou a cidade de Micenas, lembra? Os aqueus. Então, eles dominaram os aqueus, provocando medo e desespero. Eles chegaram mesmo, mataram, massacraram vilas inteiras ali, né? A cidade toda. Muitos ali fugiram para outras regiões e essa dispersão populacional provocada pelos dórios, que eram muito violentos, denominada de primeira diáspora. Então, a primeira saída, a primeira fuga dos aqueus, do povo de Micenas, é chamado primeira diáspora grega, que quando os dórios chegaram com extrema violência, expulsaram, provocaram medo e desespero naqueles que viviam ali. Então, o nome disso é a primeira diáspora. Os dórios têm uma característica muito militar, eles eram muito assim, mesmo com formação militar, então, mas muitos eram violentos. Tá? Então, a característica militar desses povos que chegaram aí, os dórios têm a característica militar como um forte entre eles. E aí inicia-se o período homérico, até o arcaico, que foi um período de destruição e medo, provocada lá pelos dórios. Né? Esse período é um período conhecido como fase obscura da Grécia, sendo que os gregos passaram a viver como no período neolítico da história humana. Lembra da pré-história? Paleolítico, neolítico, idade dos metais? Então, no neolítico, os seres humanos estavam conhecendo, criando, dando os primeiros passos para a civilização. Então, os aqueus, os micenas que viviam ali, se desestruturaram, fugiram e passaram a viver em comunidades. Essas pequenas comunidades eram as famílias deles. Passaram a viver em pequenos clãs, ou seja, em pequenas famílias. E essas comunidades ficaram conhecidas como comunidades gentílicas. Tá? Por que a fase obscura? Porque eles perderam a escrita e deixaram de escrever. Começou a se falar de geração para geração as suas culturas através da oralidade. Então, perde-se o uso da escrita. A arte perdeu a sua exuberância.
E a organização política e administrativa ficou apenas com os clãs. Sempre o pai, o mais velho, era o chefe, então se organizavam entre si, entre famílias. Já pensou uma cidade destruída, uma civilização destruída, tá? E começa a viver desse jeito. Então é uma fase muito obscura da Grécia Antiga, e aí inicia-se a comunidades gentílicas. O que eram as comunidades gentílicas? Eles eram unidos por laços de parentesco. Tinham um chefe que era o pater familia. O nome do chefe das comunidades gentílicas era o pater familia. Todos trabalhavam em prol do clã, ou seja, todos trabalhavam em prol da família, em prol da família deles, para poder comercializar, para poder ter o que vestir, ter o que comer. Então, eles faziam entre eles. Tá? Quando a propriedade privada sucedeu à coletiva, ou seja, quando a propriedade privada começam a dominar a propriedade privada, a lutarem, a disputarem por espaço, e aí tem uma desorganização das comunidades gentílicas. Por exemplo, eu tenho ali a minha família, a minha casa. De repente, eu quero expandir para a casa do vizinho, vou expandir para outra família. E aí vai começar a ter conflitos. E aí causa uma desorganização das comunidades gentílicas. E aí uma família vai procurar aliança com outra, proteção com outras. E aí vai ter uma desorganização e aí vai começar a surgir outras coisas. Então, eu tenho ali um indivíduo que fugiu, que tem os genos, que são as famílias, os clãs, só que essas famílias vão começar a querer a propriedade privada, a dominar outros territórios, e aí eu tenho a união das famílias, que são as frátrias, tá? Mas as frátrias vai cair no mesmo erro de querer invadir o lugar do outro, uma frátria invadindo outra frátria, e aí eu tenho uniões. Essas uniões são para poder se proteger. Então, eu vou unir a minha tribo, a minha frátria, com a outra frátria, tá? A minha família com a outra família, e ali eu tenho a união das frátrias. Depois, uma frátria vai disputar com a outra. E eu tenho uma tribo. E as tribos vai acontecer a mesma coisa, vão disputar territórios e a gente vai ter demos, tá? Que é um passo para a formação das cidades e estados. As polis. Então, eu tenho aí a formação das polis. Polis significa cidades e estados. E as principais polis, Atenas, Esparta, Micenas, tá? Vamos ver o Tessália. Então, a gente tem aí as cidades e estados, as polis, tá? A organização política. Aos poucos, a política passou a fazer parte do cotidiano grego. Os atenienses, por exemplo, tiveram no seu desenvolvimento político as mais variadas formas de governo. Passaram pela monarquia, depois oligarquia, tirania e democracia. Então, a gente vai conhecer aí uma por uma, tá? E isso aí vai ser um pontapé inicial para a organização social de governo de outros países até hoje, tá? Tivemos aí a monarquia, que é uma forma de governo em que um rei governa sozinho, era o comandante do exército e tinha a função de sumo sacerdote na Grécia Antiga. A oligarquia era o governo de poucos, geralmente formado por donos das terras, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. Tirania é o governo de um único homem que assume o poder pela força, como se fosse um golpe de Estado. Eu vou tirar essa pessoa do poder, tá? E frequentemente tem o apoio da população e da aristocracia. A aristocracia é o povo rico, tá? Também temos a democracia, que já vai dar frutos lá para frente para a gente, para a nossa democracia. E essa democracia da Grécia Antiga era um sistema qual todos os cidadãos participavam das elaborações das leis por meio de uma assembleia. Mulheres, crianças e escravos não participavam, eles não eram considerados cidadãos.
só quem era cidadão era o homem ateniense ou o homem espartano, depende da cidade. Essa democracia vai ser diferente nas cidades, tá? Mas, a priori, para todas, assim, para a Grécia mesmo, mulheres, crianças e escravos não participavam da política porque não eram consideradas cidadãos. E aí, nós vamos finalizar com a questão 3. Lembra das 5 questões que vocês já estão anotando? Já passei a primeira numa aula ao vivo, a segunda na semana passada e a terceira agora. Faltam 2 apenas, mas a terceira está aí. O que foi a Guerra de Troia? E qual a sua relação na história grega romana? E aí faz uma pesquisa legal, lê o livro, o capítulo da Grécia Antiga e resolve essa questão. Qual a relação da Guerra de Troia? O que a Guerra de Troia da história grega tem a ver com a romana? Ah, tio, mas eu não sei. O livro de vocês vai dar uma base disso aí. Tanto na parte da Grécia Antiga, como no capítulo do capítulo de Roma, logo no início de Roma, das origens de Roma, tá? Então, questão 3, anotem, é importante, tá? Então, essa foi a nossa aula inicial sobre a Grécia Antiga, tá? Estudem, leiam um capítulo sobre a Grécia Antiga e na próxima aula a gente tem a continuação. Na próxima aula vamos falar do período clássico e período helenístico, para depois a gente falar de Esparta e Atenas, as 2 principais cidades gregas, polis gregas, tá bom? Até a próxima. Tchau.